Mais uma edição aqui do nosso podcast Carreira e Negócios. E hoje a gente está aqui com Gabriel Bedini. Vamos falar aqui sobre como que você trabalha a carreira com uma versão diferente, né? Entender um pouco assim do projeto dele, ler esse livro. Então, Gabriel, comenta aqui pra gente um pouco, né? Como é que você tá, o que você faz, e depois a gente entra aqui na parte de carreira. Combinado. Jorge, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Assim, é muito legal mesmo para mim estar aqui. Hoje eu sou gestor associado no escritório onde eu trabalho, escritório de direito. Ali eu cuido da parte de comunicação, principalmente, marketing, endomarketing. Também estou ali na gestão de talentos e também faço um pouco da parte de projetos ali, bem pouquinho assim no que faço mapeamento dos processos internos. E aí a gente vê o que a gente vai melhorar ali dentro. Esse é o meu papel principal lá no escritório hoje. E eu tenho o blog, o Lesse Livro, né? O Lesse.livro lá no Instagram. E agora eu estou vendo outras redes sociais para estar também. E aí é isso que eu estou fazendo hoje. Basicamente advogando e cuidando dessa página no Instagram. Vamos começar aqui com a parte de negócios, né? Então, o escritório de advocacia normalmente é algo bastante formal e tudo mais. E o modelo que eu entendi, né, que vocês têm, né, pelo menos no seu caso, lembra muito o Google, né? Eu lembro que teve uma época do Google que você dedicava 20% do seu tempo para fazer um projeto interno. Né? E isso gerou muita coisa. O Gmail, por exemplo, foi fruto de tudo isso, né? Como é que funciona? O que você faz assim que é diferente, né, do dia a dia de advocacia, né? Olha, hoje o que eu faço no dia a dia ali eu cuido, então, eu faço um pouco do meio de campo entre a agência de comunicação e o escritório. Eu tô, como eu te disse, estou mapeando os processos, ou seja, eu vejo todas as áreas que a gente faz, como estão as equipes, cada área às vezes tem duas ou uma equipe ali, e vejo o que a gente precisa fazer, o que a gente pode melhorar ali dentro. Por exemplo, como interagir melhor com os sistemas, por exemplo, hoje nós utilizamos o Law Office, então o que a gente pode usar de melhor dali. Eu ajudo as equipes a pensarem como que tá os processos? A gente as pessoas estão se comunicando bem? A equipe, por exemplo, de aquisição imobiliária está se comunicando bem com o pessoal de certidões? O pessoal de contencioso está conversando bem com o financeiro? O que a gente pode melhorar nisso tudo? Então eu faço mapeamento, entendo o processo, entendo onde estão os principais pontos de contato com o cliente, vejo como a gente pode melhorar. Também faço a parte ali do Instagram, do escritório, do site, do LinkedIn, ajudo a criar conteúdo ali. Porque a gente está muito ali eu acho que o direito tem muito a ver com a confiança. A gente vende um produto que é baseado na confiança de fazer um bom serviço, na confiança de que o que você tá dizendo ali é confidencial. Hoje eu acho que o meu principal papel no escritório é ligar as áreas, ligar o escritório ao cliente. Então eu acho que se nós fôssemos pegar um período anterior a esse, os escritórios é muito focado, olha, a gente faz isso, a gente entrega isso, o cliente não pergunta, só recebe. Era que nem quando você ia no médico ali, ele falava, vai ter que fazer essa cirurgia, e você não sabia o que ia fazer, você só rezava para dar certo. E hoje eu acho que, se a gente pegar em todos os principais prestadores de serviço, isso a gente inclui a advocacia, a gente precisa entender o cliente, precisa explicar para ele o que a gente está fazendo de fato, entender as dores e ver não só a advocacia como uma solução de problemas, mas como uma parte do planejamento estratégico dos clientes nas empresas. Então, eu acho que quando a gente pensa no modelo do Google e do nosso escritório, a gente está pensando, eu acho que são as empresas centradas no cliente, né? Pensando no propósito. Então, eu acho que essa talvez seja o futuro, né? Então, eu vejo isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E assim, o mundo da advocacia, do direito, ele é um dos negócios que está sofrendo mais com toda essa questão de inovação, pega desde chat GPT, os acessos, jurisprudência, né? Como é que você bebe assim de inovação? Como é que você faz para trazer e para desafiar um pouco o modelo atual, né? Olha, eu acho que não tem muito segredo nisso. O que eu vejo, e eu tento trazer no escritório, isso tem muito a ver com o pensamento dos sócios hoje lá do escritório, eles que idealizaram isso tudo e pensaram em criar um modelo mais focado na inovação e prestar um bom serviço, é de você olhar o que as outras áreas estão fazendo. A gente não precisa começar algo do zero. Eu sempre fui beber de outras fontes. O que o pessoal hoje, sei lá, de
Seguros está fazendo para melhorar os serviços deles? O que o Google fez? O que a Netflix fez? O que o modelo de, o que o sei lá, o Hollywood está fazendo de diferente? O que os médicos? Eu vou em todas as áreas. Eu tento ver o que o pessoal está fazendo e de lá eu pego as inovações. Por exemplo, ver hoje teve até um projeto que a gente fez no escritório que eu fui analisar um modelo de comunicação do Nubank e de como eles se comunicavam de uma maneira diferente, como que a gente ia ajudar um cliente para mudar isso a partir da comunicação. Então, ou seja, eu não precisei criar do zero isso, já tinham outras pessoas fazendo isso. Então fui lá, fiz um benchmark, entendi como eles criavam comunicação e falei, como que a gente vai dar a nossa voz ali? Então, e muita gente fala que acha que inovação está só ligada à tecnologia, né? E na verdade eu acho que inovação é você pensar uma maneira diferente de fazer as coisas. No direito, como a gente está num ambiente mais tradicional, eu penso que não só o direito, mas o direito, a engenharia, a medicina, essas três áreas geralmente estão atrás das outras empresas, né? Então começa a fazer tudo depois. Então, já que a gente está fazendo tudo depois, por que a gente não vê o que eles fizeram e traz para o nosso? E a partir disso inovar. Fica muito mais fácil e até mais barato para a gente fazer dessa forma. Então, eu mergulho nessas outras áreas para trazer inovação para o escritório e para o que eu estou fazendo. E quais são os desafios, assim, pensando que o mundo do direito é um mundo talvez mais conservador, né? Menos avesso assim, a grandes inovações, mas você, por outro lado, é uma área que demanda muito, né, de automatização, de analytics, né? O tempo que você gasta pesquisando, lendo, buscando histórico, né? Como é que está esse processo? Olha, eu acho que a grande dificuldade, na verdade, não está nesses processos, porque isso já está tudo meio pré-estabelecido, né? Você tem que só saber usar as ferramentas, né? Esse é um dos desafios. Mas eu acho que o desafio nas áreas está muito mais internamente, muito mais, não só no escritório, mas eu acho que no mercado de uma maneira geral, dos advogados entenderem as mudanças que estão acontecendo, os conflitos das gerações. Então, você explicar para um advogado, sei lá, de hoje, não sei, que está na carreira há muito mais tempo, que ele precisa pensar nos números, pensar na jurimetria, vamos dizer, ou que ele precisa pensar em como utilizar os dados para fazer o direito melhor, o conflito de ideias ali, de gerações, eu acho que esse é um dos principais desafios. Porque aquela questão, por que a gente sempre fez isso dessa forma, por que a gente vai mudar? Sempre deu certo assim. E é verdade, deu certo até aquele momento, só que agora a gente precisa repensar nisso. Pensar como que a gente vai mudar isso. Putz, antes o advogado não precisava estar nas redes sociais, hoje talvez precise. Não estou falando das pessoas que já estão consolidadas na carreira. Mas estou pensando nos novos, eles precisam estar lá, eles precisam ser vistos. Eu sempre falo isso, não é uma questão de você estar ali para aparecer, mas é para você mostrar o que você faz, para o cliente conhecer o seu trabalho, saber o que você faz, saber que você propõe uma solução de problema. Então, para mim, ao meu ver, o grande desafio na advocacia são os conflitos das gerações. É entender que a advocacia está mudando, né? O mundo está mudando. E a advocacia precisa ir junto. É uma transformação cultural, né? Uma mudança Sim. Assim, de quem estudou muito há 40 anos atrás tem um custo afundado elevado, né? Então, se adaptar a essa mudança, né? E você é um cara que, depois a gente vai abordar um pouco, lê muito, estuda muito. Como é que você vê o futuro, assim, do direito, sei lá, daqui a 10 anos? O que você vislumbra, assim? Jorge, eu talvez não seja o cara ideal para você me perguntar isso, porque eu não sei nem como que vai ser amanhã. Mas eu acho que, pensando assim, né, quando a gente pensa no futuro, é uma chance enorme da gente errar, assim, muito. Mas eu acho que talvez no futuro, o futuro da advocacia é acompanhar o mercado, como sempre foi, na verdade. Mas eu acho que talvez precisa ser um pouco mais ágil. Então, eu acho que o futuro da advocacia é acompanhar o que as outras empresas estão fazendo e pensar no direito como uma maneira mais estratégica, não só como um apagador de incêndio. E muitos escritórios, muitos advogados já estão fazendo dessa forma, tá? Não é, nossa, falta muito. Tem muito advogado que está pensando já dessa forma. Tem muitos ainda que precisam pensar. Mas pensar no direito não só como um lugar que você vai para quando está tendo problema, mas pensar ele antes disso, como uma forma de planejamento, como estar junto ali do negócio e ajudar o negócio a parar em pé. Você está falando assim, menos focar no processo e focar mais no negócio em si, né? Isso. Eu me lembro quando eu implemento projeto de transformação nos bancos e tudo mais,
Aí quando vai para o processo jurídico, normalmente o processo judicial ele é muito focado nos ritos e nas atividades. Sim. E às vezes você está discutindo, renegociando um crédito da vida, vale mais a pena você abandonar esse processo e focar no poder de barganha da negociação, porque talvez um acordo seja muito mais interessante do que todo o resto, né? Sim. Eu acho que tem algumas coisas que as pessoas falam, putz, o direito é muito burocrático e tal, e eu acho que é mesmo. E eu acho que deveria, às vezes, ser menos burocrático o direito, né? De ser algo de impedir, não impedir o negócio, mas dizem que, às vezes, quando você vai falar com um advogado, você está com uma ideia e fala, ó, não, isso daí não vai dar certo. E, na verdade, o papel do advogado é falar, ó, isso daqui pode ser que não dê certo por conta disso, as chances de dar errado são isso, talvez seja isso. Mas eu acho que o rito e a burocracia tem o papel dela também. Eu acho que é lógico que tudo em exagero faz mal, mas um pouco dela. Por exemplo, digamos que você está comprando um imóvel. Se fosse fácil comprar, se não tivesse nenhuma burocracia ali, imagina que você clicasse e comprasse um imóvel num clique. Não seria tão bom assim. Porque é uma compra de um poder que qualquer um possa fazer. Eu lembro de uma vez de ver um caso que uma menina comprou, para a família toda, uma menina de 5 anos comprou passagem para Disney, de tão fácil que era comprar passagem. E para reverter aquilo foi muito difícil. Então, alguns negócios têm que ser um pouquinho mais difíceis de conseguir. Então, tem que ser um pouco mais burocrático. Lógico que eu estou fazendo um paralelo aqui, que não é o ideal no direito. Mas o rito tem a sua importância, a formalização do negócio. O que eu acho é que o papel do direito não é só tá ali para burocratizar, mas, de novo, eu acho que a gente tem que estar ali como parceiro do empresário ou da empresária que está fazendo o negócio. Aí depende muito como você faz o frame, né? Eu, assim, em consultoria, se você chega para o advogado e pergunta pode ou não pode, ele vai falar que não, né? Mas se você perguntar para ele como que eu tenho que fazer para viabilizar, aí ele surge com algumas ideias mais criativas, né? Sim, eu acho que o papel do advogado é mostrar ali Eu posso estar completamente errado nisso, tá, Jorge? Mas é a minha visão. Eu acho que o papel do advogado é entender o que o empresário está passando, as dores dele e tudo mais. E ajudar ele a entender quais a perspectiva do negócio, qual a probabilidade de dar certo ou não com a visão dele. É que nem um médico, olha, eu acho que você tem que fazer a cirurgia, mas a decisão é sua. Tem esses riscos. O advogado tem que fazer isso, tem que mostrar o risco do negócio. Mas eu acho que ele também tem que ter uma visão de negócio e falar, olha, não, porque a decisão não é do advogado, a decisão é do empresário ou da empresária que está tocando o negócio. Mas o papel dele é mostrar, olha, tem esse risco e aí a decisão é sua. Mas tem que mostrar, não é falar não vai dar certo. Você não sabe, você não é o empresário, o advogado não é empresário. Depende, óbvio que vamos pensar o advogado que tem um escritório e tudo mais, ali ele está tendo, né, é uma empresa, né? Mas ele não é o empresário, não é ele que está ali no dia a dia do negócio. Só o empresário vai saber qual que é a melhor decisão dele. Mas o papel do advogado é entender o negócio e poder mostrar o leque de opções que o empresário tem dentro do mundo jurídico. E nessa pegada, depois a gente entra na questão dos livros, né? Mas eu já pegando uma palhinha Claro. aqui, a gente está falando aqui de uma mudança de modelo mental, às vezes, né? Uma visão cultural um pouco diferente. Que livros que você recomenda exatamente para trabalhar essa questão, né? Essa transformação que o mundo tá sofrendo, não só o direito, mas em geral, né? E as profissões que são mais, talvez, avessas a essa transformação. O que você sugere de leitura? Olha, tem os clássicos, né? Eu acho que para quem está começando agora, e esse livro você com certeza conhece, né, Jorge? Porque acho que essa expressão já o pessoal usa tanto, mas eu sempre recomendo, se você não leu nada sobre isso, você não pegou nenhum livro ainda, leia o Oceano Azul. O Oceano Azul eu acho que é o primeiro que você tem que ler, é o básico, é o tradicional, é o clássico. E ali ele vai dar umas formas diferentes de você pensar, mostrar a história do Circo du Soleil, por que eles mudaram aquele jeito de fazer o entretenimento e tudo mais. E eu lembro de uma aula do Leonardo Machado, de transformação digital. Ele falava da importância de você entender o propósito. Então eu leio muitos livros sobre propósito. Aí você pode achar um monte que fala sobre isso, mas tem um livro que chama Propósito. Eu esqueci o nome do autor agora, mas o nome é Propósito. Por que isso? Você veja, né? Se a gente pensar, que daí sempre cai nos exemplos clássicos da Kodak, do Blockbuster, etc. Eles não entenderam qual era o propósito deles. Isso serve para qualquer negócio, para o direito ou não. Você tem que saber qual que é o seu propósito. Qual que é o propósito do seu escritório? Qual que é o propósito seu como advogado?
Porque se você entender o seu propósito, você vai ver que você não está ali fadado a seguir uma série de regras. Ah, olha, eu vendo serviços jurídicos. É isso mesmo? Então você só vende serviços jurídicos, você não está ali também prestando serviço de quase de empatia com o cliente, entender o negócio dele, de conversar. Porque às vezes o advogado não é só prestar o serviço jurídico, você tem uma série de outras coisas que você faz. Você está negociando o tempo todo, está lidando com os cartórios, com o fórum, com uma série de, sei lá, vamos chamar de stakeholders, entre aspas. E você precisa compreender uma série de coisas, não é só serviço jurídico, você está propondo uma solução de problemas. Eu sei que isso, né, cai no básico, todo mundo fala, não, eu sou um solucionador de problemas. Mas quando você pensa no propósito, você está pensando qual que é o seu papel de fato, qual é o papel do escritório, e aí você consegue pensar em como fazer um serviço diferente. Então eu penso, o meu propósito hoje é ajudar as pessoas com o que eu sei. É ajudar as pessoas a se conectarem. O Lesse Livro faz muito isso. Eu penso como uma carreira de advogado, o meu trabalho é fazer isso. Quando o cliente liga para mim, fala, olha, eu estou com um problema nisso, eu sei qual que é o melhor advogado dentro do escritório que vai ajudar com ele. E não só de conhecimento, mas a forma como o advogado atua, eu sei que o comportamento do advogado vai ajudar aquele cliente. Pelo temperamento dele, eu sei, ó, esse temperamento com esse cliente vai dar certo. Então, o meu trabalho muitas vezes é conectar. Então esse é o meu propósito, é conectar as pessoas. E às vezes a pessoa quando procura serviço assim, jurídico, às vezes está precisando, na verdade, às vezes até mais um apoio emocional do que resolver o problema em si, né? E aí como você trata isso, às vezes é super importante para a pessoa, né? Você sabe que uma vez teve um cara que me ligou, ele falou, não, eu tô bravo com meu vizinho, ele fez isso, e eu quero entrar com uma ação contra ele para fazer isso. Eu falei, olha, eu entendo sua frustração, porque eu ia sentir exatamente a mesma coisa. Eu senti raiva desse cara, pelo jeito que ele te tratou e pela forma que você está me contando. Mas talvez entrar com uma ação contra esse cara não seja o melhor caminho para você. A não ser que você queira brigar com ele só. Você quer só brigar por ele por brigar, talvez seja um bom caminho. Mas vai te custar dinheiro, vai te custar tempo e provavelmente não vai chegar numa solução. Ele falou, não, na verdade eu preciso disso. Eu quero que ele, algum exemplo, quer que tire o muro daqui, alguma coisa assim, um exemplo X. Ou seja, o problema dele não era a briga com o cliente, era solucionar isso e o vizinho dele, não estava sendo muito legal com ele. E daí eu falei, então, o melhor caminho, antes de você entrar com uma ação, é você conversar com o seu vizinho. Eu sei que pode às vezes ser não o melhor caminho, o que você quer agora, mas o melhor caminho agora é conversar antes de entrar com uma ação. Esperar esfriar um pouco a cabeça, eu entendo. De novo, eu estaria na mesma situação que você, estaria com raiva, estaria com tudo, mas conversa com ele. Espera isso passar, pede desculpa mesmo que você não tenha feito nada de errado, porque isso vai ser a melhor solução. Você não vai gastar dinheiro, talvez você... Perdão pelo vocabulário. Mas eu vou ter que me rebaixar, sei lá, qualquer coisa, mas você vai chegar numa solução. E aí aquele cara ficou tão agradecido, porque eu entendi a dor dele, e falou, olha... Gostei muito da forma como você foi transparente comigo e não buscou tirar o meu dinheiro. Porque acho que se eu fosse em outro escritório, alguém assim, iam querer fazer essa ação só para eu brigar. No fim, eu não ganhei absolutamente nenhum dinheiro com esse cara, não me contratou. Mas eu sei que ali, naquele momento, eu pude ajudar ele de alguma forma. E ele ficou também, no caso, ele precisava ser ouvido só e escutar ele mesmo. Ele não estava falando nada de novo. Então, eu acho isso, sabe? Esse é o trabalho. Então, o advogado não é só o serviço jurídico, é você também ter empatia, você entender a pessoa, você estar ali junto com ela. Eu acho isso eu acho muito bonito da profissão. Uhum. E tem eu sinto um pouco uma diferença, assim, quando eu olho geografias, né? Sei lá, você vai Estados Unidos, Inglaterra, tem muito disso, que às vezes aquela ação judicial ela dá até prejuízo para a pessoa ou para a empresa, mas você faz de uma forma até educativa, né? E tem países que o processo às vezes não demora tanto, é tão complicado que você tem que talvez repensar e ver como é que faz, né? Qual é a sua perspectiva? Assim? Olha, Jorge, nós somos os países... Eu não sou especialista nesse assunto para poder falar, tá? Mas, olha, o Brasil é um país muito grande, é um país muito litigioso, né? Tem muita briga. O que você está me perguntando aqui, pelo que eu entendi, é qual que seria a solução para isso, não?
É um pouco da perspectiva, né? E aí como que lida, né? Não sei nem a solução, mas o procedimento, né? Eu acho que é uma coisa que, assim, eu sempre penso, às vezes eu fico pensando nisso, por que as pessoas não conversam mais de fato? Eu sei, de novo, né, mais um livro aí para falar, mas a comunicação não violenta, usar o método Marshall Rosenberg, acho que é Rosenberg ou Rodenberg, talvez eu esteja falando errado o nome aqui, me perdoem. Mas se as pessoas se comunicassem melhor, talvez não fosse um país tão litigioso. Mas a gente está falando do ideal, né? Porque muita gente vai para o direito querendo vingança. Indo para... Eu quero briga, não consegui essa solução. E outras vão porque precisam mesmo, não conseguiram. E aquele é o melhor método. Mas será que é possível que tenha tanta briga assim, que tipo, tenha tanta necessidade de entrar com uma ação judicial? Eu tô deixando esse questionamento porque eu não sei responder. Mas eu penso muitas vezes que muitas brigas ou teriam evitado ir para o litígio, ir para o tribunal ou qualquer coisa do tipo, se tivessem conversado mais, se tivessem tentado ali negociar entre as próprias partes, né? E eu acho que o sistema judicial brasileiro está buscando muito isso, né? Tem as mediações e tem outras formas de você tentar entrar, métodos de solução de conflito. Óbvio que, por exemplo, se você está num país litigioso, tem mais briga, é bom para o mercado jurídico, entre aspas, né? Mas eu acho que a solução é as pessoas, vamos conversar mais, né? Talvez seja algo básico até o que eu estou falando. Mas... E essa parte de mediação aumentou bastante, né? Olha, ao meu ver, sim. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim mesmo. Agora, voltando aqui um pouco Claro. para a parte de carreira e tudo mais, o que te levou assim, né? Como é que foi essa jornada para você ir para advocacia, né? Para parte o que aconteceu assim nessa jornada? Nossa, é uma jornada grande, hein, Jorge? Por mais que eu seja novo, eu migrei muito eu não segui uma carreira tradicional, assim, no sentido de que um caminho tradicional. Digamos que, para mim, o caminho tradicional é aquele que você segue. Eu vou seguir minha carreira aqui, decidi que vou fazer medicina, então vou estudar para medicina, fazer a faculdade, ser residente e tal. Ou para qualquer outra carreira, seguir o meio, que é o caminho que a gente espera. Quando eu tinha 16 anos, o meu sonho era ser desenhista. Eu queria desenhar na Disney. Eu sabia tudo sobre a Disney, lia tudo. Lia sobre o Walt Disney, lia sobre não sei o que e tal. E aí eu comecei a desenhar. Começava a desenhar, fazia umas camisetas de colégio, ganhava uns trocadinhos ali. E aí eu vi que os artistas, assim, os caras são gênios. Assim, o cara vive daquilo, respira aquilo, eu não respirava aquilo. Eu via, se eu me dedicar, assim, 1 zilhão de vezes, eu não vou ser um artista. Não vou conseguir. É muita dedicação e financeiramente não vai trazer um resultado. Eu não vim de família rica. Então eu preciso ter o meu ganha-pão. E aí, beleza. Mas ali no desenho eu aprendi uma série de coisas. Eu assim, aprendi um pouco de perspectiva, de base para desenho, de tudo um pouco. E eu sempre tive muita sede de conhecimento. Na época eu sempre busquei autores no quadrinhos, por exemplo, Karl Barks, Dom Rosa, aí você pensa Albert Uderzo do Asterix e Obelix, pensa no Hergé do Tintin. E esses autores, eles sempre buscaram ter muito conteúdo histórico. Então eu aprendi muito sobre história lendo quadrinhos, que me ajudou muita coisa no vestibular. Depois disso, beleza. Eu vim para São Paulo, né? Eu vim do interior, vim de Piracicaba. Mas só um ponto ainda, voltando aqui. Claro. Nessa época dos quadrinhos, você também já lia muito? Porque você é um cara que lê demais, né? Eu leio, mas é porque na minha família a gente sempre leu muito. Sempre, por parte de mãe e pai, eu sempre tive muito acesso a livros. E meu pai sempre ele sempre consumiu muito livro. Então, a gente ia no shopping, meu pai ia na livraria e eu ia junto ali com ele e ficava olhando a parte dos livros. Mas eu não lia muito, assim. Eu lia um livro por mês e olha lá. Tudo bem que isso já tá maior que a média brasileira. Mas com quantos anos? Isso, cara. Eu comecei... Eu acho que o primeiro livro que eu li foi... é difícil não falar, mas o Harry Potter. Eu acho que eu tinha 7 anos de idade. Eu li o primeiro livro, que foi A Pedra Filosofal. E aquilo foi o primeiro livro que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Você se transportar para outro mundo por meio dos livros. E ali começou a surgir uma paixão. Mas não era pelos livros, né? Era pelas histórias no geral. Eu sempre gostei de, sei lá, Star Wars, essas coisas. Eu gostava da história. A história Você podia estar me contando uma história, eu ia sentar e ouvir. Conversar com as pessoas mais velhas, eu adorava escutar a história. Era isso que eu gostava. Não eram os livros em si, eram as histórias. E de lá para cá foi ladeira acima, né? Daí você começou com 7 anos e daqui a pouco já está valendo um livro por mês, que é muito, né? Para a realidade brasileira, já é muito. Mas isso foi Os meus pais me incentivavam muito, tá? Isso daí vem da família também. Então, mas se bem que
da minha família lá, eu acho que talvez eu seja o que leia mais, assim, hoje, né? Mas enfim, mas meus pais sempre incentivaram também, né? Isso eu acho muito importante, né? Em casa, meus avós sempre, então sempre ganhei muito livro e eu sempre fui muito curioso, né? A minha curiosidade, assim, é uma sede por conhecimento interminável, assim, porque cada tema que eu tô vendo, eu quero mergulhar nos livros. Na época, e antes de querer a Disney, eu queria ser desenhista, né? Hoje não é muito certo falar, mas de zoológico. Eu achava demais os zoológicos. Tudo bem que a gente, né, não vamos entrar nessa questão. Mas daí eu ia ver livros de botânica, ia ver livros sobre animais, ia ver livros sobre geografia, para entender onde estavam cada animais. Então, eu sempre fui muito curioso e os livros eram uma forma de você... de matar o meu conhecimento, né? Nunca chegou a matar, né? Impossível, eu acho. Mas a minha sede por conhecimento começou aí, e aí eu comecei a consumir mais livros. Mas demorou um pouco para eu chegar nesse ponto. Eu perguntei porque você pega Tintin, pega Asterix, né? Tem um enredo e tem um roteiro muito bom, Sim, né? Então, assim, tem bastante conteúdo que não é só da história em si, mas é todo o contexto. Acho que Tintin pega bastante a parte dos Estados Unidos, mas ele ia para vários lugares e tal, e você pega Asterix e Obelix, que você volta ali na época dos romanos e tudo mais, né? E você vê que todos esses autores, o Hergé, na verdade, é na Bélgica, né? O Hergé é belga. Tanto que se você vai pra Bélgica, meus amigos sempre mandam ali, se alguém vai para lá, manda as fotos dos desenhos do Tintin na Bélgica. Mas você vai ver o Albert Uderzo, e você lê esses livros, se você lê quando você tem sei lá, quando eu era pequeno, eu vi uma história completamente diferente que eu vejo hoje. Hoje eu acho que eu tenho ali minhas dúvidas, porque às vezes eu acho que o Albert Uderzo foi advogado, não sei, mas brincadeiras à parte, porque ele pega umas tiradas que ele critica também o sistema burocrático francês, que você vê hoje no Brasil, assim, tipo, na compra de um imóvel, por exemplo, ele brinca com isso naquele livro, no quadrinho Domínio dos Deuses. Então, eles faziam uma pesquisa muito vasta. E o Albert Uderzo tem até uns quadrinhos que você vê, o cara faz referência a quadros, que eu só fui pegar lá na frente depois, quando eu fui estudar História da Arte na FAAP. Eu estudei numa aula, né? Não fiz o curso de História da Arte, fiz Comunicação Social. Mas eu só fui entender aquilo lá na frente, que eu fui pegar as referências de, sei lá... Leonardo da Vinci foi antes, mas bom, você pega qualquer outro artista aí, você aprendia isso, você via uma maneira diferente as histórias por conta da referência que você tinha. E eu sempre me cerquei de bons autores, sejam eles quadrinistas ou não. Por exemplo, o Karl Barks, que foi o cara que criou o Tio Patinhas, basicamente, ele fazia os desenhos baseados na National Geographic. Então, tipo, as histórias ali tem muito conteúdo bom histórico. Então eu aprendi muita história por ali. Então, eram histórias com um conteúdo mais abrangente, vamos dizer, mais forte. Então aquilo foi me dando mais sede. E voltando na história, eu, queria ser quadrinista, daí beleza, ganhei meus trocadinhos com desenhos. Depois vim para São Paulo, e aí eu fui estudar no Dante e tal, e ali eu me apaixonei pelo cinema. Eu queria saber tudo sobre cinema. Então eu estudava, lia, sabia tudo, sabia muita referência sobre cinema. E de novo, as histórias, eu ia atrás de história. Porque aquilo me preenchia de uma maneira de entender um pouco mais da vida, né? Não que os filmes, né, explicam tudo, mas tinha muita referência. E aí eu decidi que eu queria fazer cinema. Aí eu cheguei a passar na FAP, mas eu vi que o cinema talvez não era bem o que eu queria. Então eu fui fazer comunicação social, estudei propaganda. Ali começou o negócio de gostar de livro de fato. Porque eu tive uma aula com o Luiz Felipe Pondé, tive duas aulas, na verdade, acho que era uma de filosofia e outra era de religião, basicamente. E na de filosofia, eu não lembro se era filosofia mesmo, mas a gente tinha que ler um livro por semana, e eram os clássicos, era Shakespeare, era Kafka, era qual mais? Joseph Conrad, e era um livro por semana. A maioria dos alunos não lia um livro por semana, não era todo mundo que lia todos os livros. Mas eu resolvi, cara, eu vou ler. Porque eu tinha lido uma matéria que o Washington Oliveto lia um livro por semana. Eu falei, se o Washington Oliveto, que deve ser um cara ocupado pra caramba, lê um livro por semana, por que eu não vou conseguir? E aí eu comecei a ler um livro por semana, que dá mais ou menos uns 60 livros no ano. E eu comecei pelos clássicos, então era clássicos de filosofia, política, era esses clássicos, os romances, Victor Hugo, Shakespeare, li muita coisa do Shakespeare, fiquei maravilhado com Shakespeare. E depois comecei a ler Freud, daí fui lendo. Daí depois disso eu fui mudando cada vez mais os gostos de acordo com a época da vida que eu estava vivendo. Então, na época, se eu estava querendo aprender sobre algum tema, eu li aquele tema até não me acabar mais, porque dava uma curiosidade imensa. Eu queria aprender sobre aquilo e os livros eram os meios mais baratos e que estavam na minha mão ali quando eu queria.
E aí eu comecei a ler. E aí depois disso eu fui só aumentando a minha vontade de ler desculpa, aí ali eu comecei a gostar de ler. Aí eu fui trabalhar numa agência de propaganda, durei um mês lá. Eles falavam, quando me demitiram, eles falaram: Gabriel, você é um cara que quer entender muito o que a gente faz e aqui a gente não tem tempo para isso. E aí, cara, aquilo foi um reviravolta na minha cabeça. Eu falei: cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tava numa agência grande, eu falava: olha, embora eu tenha muitos publicitários que eu admire e tal, eu não me via naquele meio. E aí eu falei: o que eu vou fazer agora? E aí meus pais falaram: Gabriel, por que você não faz direito? Eu falei: olha, eu faria, eu acho que o direito tem muito assunto interessante que me despertaria curiosidade em alguma coisa e eu ia gostar de estudar aquilo. Mas, né, eu já fiz uma faculdade, eu falei: não, vai, faz. E daí eu tinha bolsa no Mackenzie e fui fazer direito. Então eu fiz comunicação na FAP, que eu adorei, assim, eu era um excelente aluno. O caderno passava, o pessoal usava meus cadernos. Fui vice-presidente do centro acadêmico, estava na reunião dos colegiados com os diretores, eu adorava aquilo, vendo o que estava acontecendo na faculdade. Depois fui representante do FIES, aí ali eu comecei a ser promotor de balada, então eu sempre estava muito relacionado com as pessoas, muito conversando, que é a coisa que eu mais gosto, eu adoro conversar e conhecer sobre a pessoa de fato. E aí eu fui para o direito. Em um mês eu estudei no cursinho, no outro mês eu já estava fazendo faculdade do Direito. E aí foi seguir a carreira na advocacia. Passei por uma série de escritórios na área de imobiliário, societário, contencioso civil estratégico. Então mergulhei bastante na área do direito até chegar hoje no escritório onde eu estou. É um lugar onde eu gosto muito de estar. Porque finalmente eu cheguei num lugar que eu poderia ser eu mesmo de fato. Ou seja, alguém que quer entender o que está fazendo, o que eu me vejo ali no lugar onde eu sou respeitado por quem eu sou, pelas minhas ideias, onde eu posso falar o que eu penso de fato. Então hoje eles têm muita abertura para isso. E uma das maiores coisas que eu vejo lá no escritório onde eu estou, e eu não vi isso em todos que eu trabalhei, que eles me dão a oportunidade de errar. E isso é demais, assim, porque eu assumo as minhas broncas. Eu errei, eu admito, errei, vou lá e conserto. Mas esse errar é o que faz eu poder me desenvolver. Então, quando eu descobri isso na advocacia, tudo bem que hoje eu faço muito mais parte da gestão do que advogar, eu me encontrei. Porque ali você está lidando com pessoas o tempo todo, com ideias, pensando em problemas. Eu acho que a advocacia tem um leque de produtos, vamos dizer, e serviços, que você consegue solucionar muita coisa ali. E ali eu vi um produto que eu acredito, que eu gosto, e que tem um ponto que eu gosto muito, que falam que a advocacia é você nunca vai trazer a justiça para as pessoas, tá? Isso é o ideal. Mas você vai buscar a justiça. E um dos meios que eu vejo que a advocacia está em falta hoje, mas que está desenvolvendo muito, e tem muitos tribunais que estão fazendo isso também, advogados, que é a transparência na comunicação, ou seja, você falar a língua do cliente. Então, aí eu falei: aqui tem alguma coisa que eu posso ajudar no direito. E eu entendi assim que você começou a tocar vários projetos assim que tem uma certa sinergia, apesar de não ser algo especificamente se poderia classificar como direito, né? Mas tem uma sinergia e talvez agrega muito valor, né? Você pode comentar alguns desses projetos? O que deu certo, o que não deu, como é que foi? Olha, eu não posso realmente comentar dos casos, mas assim, vou comentar de uma maneira geral como eu posso. Opa, obrigado. Viu? Mas não dos casos, mas os projetos que você tem, né, de podcast. Fora do direito, você fala? Exatamente. Desculpa, claro. Bom, eu vou falar eu sempre pensei em ter um blog, eu sempre tinha muitas ideias e eu não colocava elas em prática. Sempre foi assim, desde pequeno. Era muito mais gostoso sonhar com a ideia, você planejar na sua cabeça, mesmo que não fosse colocar ela no papel. Mas você sonhar com aquilo e fazer era muito gostoso. E tinha falta de execução naquilo. E aí veio a pandemia em 2020. Antes disso, eu tinha na cabeça escrever um dia algum blog sobre livro. Eu via que tinha poucos, ou que não tinha quase nenhum, ou não tinha algum que eu admirasse. Eu falei: bom, vou fazer um blog sobre livros, sobre os livros que eu estou lendo. O que eu estava lendo na época era o Joseph Conrad, né, O Coração das Trevas. O Coração das Trevas foi o livro que inspirou o Apocalipse Now do Francis Ford Coppola, que é considerado uma das obras-primas do cinema. E aí eu falei: bom, vou escrever sobre esses livros. E aí veio um blog chamado Bookster,
que é do Pedro Pacífico, que é advogado também. E esse cara fez um blog sensacional. E eu falei, perdi minha chance. O cara fez um blog sensacional, como que eu vou fazer um blog perto desse cara? Aí não tem como. E eu via os posts dele, eram muito legais, né? Ele começou fazendo os posts ali no Parque do Povo, era foto do livro em cima de um banco, ele falava do livro ali. E aquilo me inspirou, eu falei, putz, sensacional, perdi minha chance. Demorei, aprendi aquilo, falei, demorei, e é isso, vem outra ideia boa. E abre aspas aqui, eu sempre tive muitas ideias na minha cabeça. Teve uma época que eu sabia tanto do cinema que eu sabia o filme que ia lançar antes dele lançar, a história que ia contar. Porque eu acho que eu comecei a enxergar os padrões, né? Então, sei lá, você via Vida de Inseto e daí lançava antes da DreamWorks. Era Espanta-Tubarão, Procurando Nemo da Pixar. Enfim, voltando. Então eu começava, desde pequeno, sempre gostei de enxergar muitos padrões nas coisas. E era uma forma de aprender. Só um comentário rápido. Eu fiz o curso de roteiro, né? Roteiro de cinema. Ah, verdade. E aí, você tem um Hollywood, tem um livro que são 100 páginas, cada página é 1 minuto, né? É isso. E quando você chega na página 10, ele conta o final do filme. Total. Né? Então é um dos pontos de virada ali. Você conta qual vai ser o final do filme. E depois que você aprende isso, os filmes começam a perder um pouco a graça. Total. Né? Você começa a olhar sobre uma outra ótica, mas você perde aquela surpresa que você tem. Né? Mas é isso, porque a gente aprende a estrutura, né? E pensando na estrutura, isso daí é do O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, não é? Isso. Que fala da jornada do herói. Essa é a jornada clássica. Com base nesse livro, né? Aí tem um só de roteiro, né? Ah, o de roteiro eu não li ainda, preciso ler. Mas é sensacional. Eu cheguei a cursar, também fiz curso de roteiro em Nova York, né? E ali também aprendi muito de estrutura de storytelling e tudo mais. Eu acho sensacional. E, só abrindo aspas, teve o Rubens Marinho, um amigo meu, ele me presenteou com o curso Onde Está a Graça, que é do pessoal da Perestroika. E ali contava a estrutura do humor, que é semelhante a isso. E aí quando você entende a estrutura do humor, acabou a graça das piadas, porque você já sabe onde vai chegar. Porque você vê a estrutura, você entende o que o cara vai fazer e perde a graça. É a mesma coisa, acho que talvez do Herói de Mil Faces, acabou com todas as histórias, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis e tudo mais. E obviamente que não é ali a jornada que é o interessante, né? Não é como você vai chegar ali ou o resultado daquilo, é a jornada. Isso é engraçado porque a gente leva para a vida toda, né? Não é o resultado daquilo. O resultado dura alegria por alguns segundos, mas a jornada é sensacional. E onde a gente parou mesmo antes disso? Não, você estava contando do primeiro projeto que você pensou em fazer, né? Do primeiro projeto. Daí veio o Books e eu falei, bom, perdi minha chance. Veio um cara e o cara destruiu, assim, e quem puder, eu até recomendo, siga a página do Books, que ele dá umas dicas de livros sensacionais, romances e tudo mais. Mas eu vi que faltava alguma página de livros de negócios. Tem algumas, tem umas muito boas, mas não tinha a maneira como eu queria falar. Eu falei, você quer saber? Vou começar a fazer esse blog do livro, falando de livros de negócios, biografias, desenvolvimento pessoal, do meu jeito. E você vai ver ali no meu blog, nesse livro, que eu não dou notas para os livros. Eu nunca vou dar nota, porque eu não me considero um crítico. E eu acho que para você dar nota, você tem que ter um conhecimento muito bom, você tem que saber a história do autor, tem que saber o que ele quis passar. Eu não tenho essa vontade de fazer isso. Eu acho que todo livro, por pior que seja, tem alguma coisa para passar ali. Então todos os livros que eu posto ali são os livros que eu li e que eu vi alguma lição naquilo. Então eu faço a resenha ali, mostro basicamente a ideia do livro e posto alguma frase do livro que me impactou e que eu achei interessante, que dá uma vontade para a pessoa ver mais ali. E aí aquilo comecei, mas eu acho que eu não vou passar de 10 pessoas ali me seguindo, e olhe lá, se é que vai seguir. Eu falei, bom, talvez minha mãe me siga no Instagram. Me segue de fato. Mas eu achava que não ia passar de 10 pessoas. Então, eu falei, quer saber, eu vou fazer do meu jeito as coisas. E daí eu fui entendendo a lógica, entendendo o que seria interessante, até agora chegou acho que tá 6 mil e poucos seguidores. E é pouco, mas pra mim já, eu fico feliz com isso. O que chegou e o que eu esperava chegar, pra mim já trouxe tanta coisa assim. E aí eu vi que quando você faz alguma coisa ali, o contato que o blog me deu, eu conheço você por conta do blog. Eu não teria conhecido você sem isso. Então me proporcionou conhecer um monte de gente legal que eu posso conversar e eu posso aprender com elas. E me deu um monte de contato com um monte de gente. Agora eu posso ter a cara de pau de falar, não quer mandar o livro seu pra mim? Eu postei um livro sobre que você escreveu. Eu começo a ter contato com autores, com empresários, com pessoas que gostam de livro,
conheci tanta gente legal, assim, eu aprendo tanto, tanta pessoa, assim, sensacional para aprender junto, que, assim, para mim, o projeto já valeu a pena, porque me trouxe a chance de conversar com pessoas que eu acho que fazem a diferença no que fazem. Então, assim, foi assim que eu cheguei no Ler Esse Livro e é isso que tem me trazido, né? Então, E o Ler Esse Livro, para quem não conhece, é um blog onde você lê e posta uns 3 livros por semana, mais ou menos, é né? isso mesmo. 3 livros por semana, daí são 6 posts também, que daí eu coloco, geralmente, frases de autores, autoras, pessoas relevantes, talvez, vamos dizer assim. E fazendo frases interessantes que possam, de alguma forma, influenciar as pessoas a, sei lá... qual que é o termo? Estou fugindo. Inspirarem as pessoas ou para ler, ou para repensar o seu negócio. E ali, na verdade, é um espaço que eu tento fazer alguma curadoria do que eu estou lendo. Uhum. E posso passar o conhecimento adiante. Eu acho que essa é a principal troca, a gente pensar nos podcasts, nos Instagrams literários ou com outros que queiram passar algum conhecimento. A gente está passando conhecimento adiante. E então a ideia do blog principal é essa, passar o conhecimento adiante. Que seja nos livros, pelo menos. Agora, assim, me considero uma pessoa que lê bastante, né? Mas assim, para você conseguir ler 3 livros por semana, qual é a rotina? Como é que você faz para conseguir isso? O pessoal fala, pô, Gabriel, mas você faz alguma coisa além de ler, né? Ou leitura dinâmica? Não, olha, eu não faço leitura dinâmica, não tenho nada contra quem faz, cada um vê o seu jeito de ler, como absorve melhor. Eu leio o livro do cabo a rabo. Mas não tem segredo. Eu tenho 4 livros que me influenciaram. Um deles me ajudou a ler mais, que é o clássico, que todo mundo, acho que ou muita gente conhece, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Que ele fala que para você adquirir um hábito, você tem que ler, acho que tem que ler no caso, porque está falando da leitura, mas depois de 16 dias você adquire o hábito. E é verdade isso. Mas só que pra mim, por exemplo, você vê aquelas pessoas que gostam de academia. Quem gosta de academia, o cara fica bom naquilo. Mas porque ele gosta, porque ele, além de criar o hábito, ele gosta daquilo. Eu não gosto de academia, não gosto, detesto. Tenho o hábito de ir na academia porque eu adquiri o hábito e vi que aquilo era importante pra minha vida. Mas ler eu gosto. Então vamos lá, beleza. Depois de 16 dias lendo, e eu não tô falando de você ler 1 hora por dia, 15 minutos que seja, você adquire o hábito. Então eu comecei a ler 15 minutos por dia e depois fui aumentando isso. E até que hoje a minha rotina de leitura, eu acordo, sei lá, umas 5h45, 6 horas da manhã. Eu, às vezes, escuto uns 10 minutinhos de podcast. Levanto da cama, vou fazer meu cafezinho e leio. Leio durante 1 horinha. Leio durante 1 hora ali. E aquele é o meu momento, cara. Eu tomando café, escutando uma música clássica, lendo. Aí depois vai rolando o dia. E nisso eu sempre tenho livro, ou tenho livro físico na minha mochila, ou tenho livro digital no meu celular, iPad, o que seja. E às vezes você vai pegar fila em algum lugar. Aí, quando você pega fila em algum lugar, se eu vou fazer alguma coisa na rua, eu tô lendo. Eu leio isso, eu aprendi com a minha avó isso. Minha avó levava livro na bolsa dela, qualquer fila ela tava lendo. Lê um monte de livro assim. Uhum. E tem também, então, nesse sentido você já vai lendo um pouco. E à noite eu leio um pouco antes de dormir. Quando eu não estou muito cansado. Se eu estou muito cansado, eu não leio. Uhum. No final de semana eu leio mais. No final de semana eu gosto de acordar, sei lá, eu gosto de acordar sem despertador. Mas quando eu acordo mais cedo, eu leio pelo menos 1 hora ou 2 horas do livro ali, escutando música clássica, de novo, que é a minha rotina ali que eu gosto. E aí é assim que eu vou lendo. E também os audiobooks, né? Audiobooks eu acho que dá 10% da minha leitura, mas eu sempre leio os mesmos livros no audiobook porque eu uso para treinar o inglês também. Então, sei lá, esse ano eu já devo ter lido os livros do Harry Potter todos umas 4 vezes, escutado. Uhum. E isso, assim, pra mim, o livro do Harry Potter primeiro que, né, tem aquela questão de nostalgia, lembrar do primeiro livro que eu li, mas é uma história clássica, né, da jornada do herói, de você ver a pessoa se desenvolvendo, lembrando daquelas coisas, e também treino meu inglês. Então, também eu escuto o audiobook e assim eu vou lendo. E aí, mas acho que o grande segredo da leitura é você pensar numa coisa que você gosta ou que você vai usar. Por exemplo, eu estou agora estudando um pouco de copywriting, porque eu preciso melhorar a minha escrita. Eu sempre acho que a minha escrita eu preciso melhorar bastante ainda. Então eu leio muito livro sobre copywriting. Então eu leio uns 4 livros sobre o tema. Então aquilo vai te adquirindo
vai te ensinando, porque 4 livros, você vai ver muita gente coloca as mesmas coisas, as mesmas técnicas, e você vê elas sendo ditas de maneiras diferentes. E aquilo me gera curiosidade para entender o que eu estou fazendo. Então tá tendo algo com o meu dia a dia ali. E aí, sei lá, tá tendo a guerra na Ucrânia, vou ver se eu acho algum livro sobre a história da Ucrânia, alguma coisa do tipo, para entender mais. Então vai me dar um contexto. E eu não sou um grande leitor de jornal. Assim, eu vejo o meu pai lê o jornal daquele jeito, né? Tipo, lê do começo ao fim, vê as opiniões, tudo. Eu não leio assim. Eu acho que talvez seja da minha geração isso. A gente lê os tópicos da notícia, vê aquela notícia que te interessou, vou ler um pouco mais sobre aquilo. Ou seja, eu sei o que está acontecendo no mercado e tal, mas é que, para mim, os livros dão uma aprofundada muito grande. Você entende o contexto de qualquer coisa que você for ler depois. Então você sabe aquela história. Bom, pelas minhas contas, assim, né, dado que a gente está agora começou outubro, você já deve ter lido mais de 100 livros esse ano, né? Esse ano eu li 115 livros. Mas eu vejo que tem muita gente que não fala os números, porque acho que... Para mim é um número, é X. Não quer dizer nada. Eu posso ter lido 115 livros de 10 páginas, tanto faz, você não sabe. Mas eu acho que... Não quer dizer muita coisa, né? Depende da qualidade. Mas desses 115 livros, né? Quais que você mais gostou esse ano? Olha, esse ano, cara... vou ter que fazer sua propaganda, pô. Como Nasce uma Startup. Esse eu gostei bastante. E foi assim que eu acho que eu fui conversando, né? Eu tinha pedido pra você e você falou, pô, Gabriel, tem esse livro aqui e tal. E quando eu li, cara, eu falei, puta, que legal a estrutura. Porque eu gostei da estrutura, eu entendi como funcionava. E eu não acho que todos os livros são tão didáticos assim. Então, um livro me chama muita atenção pela didaticidade da forma como ele é escrito. Então, Como Nasce uma Startup foi um dos livros bem legais. E não estou aqui só puxando sardinha. Talvez eu esteja, não sei. Não, brincadeira. Não estou puxando sardinha. É um livro bom. Não foi combinado, tá? Eu tenho um salário para receber agora sobre isso. Mas não... Que mais? Eu li... Tem um autor que eu gosto muito, que para mim é um dos grandes biógrafos hoje, que é o Elias Awad, que para mim virou um mentor. Isso, de novo, né, desse livro que me traz, né? O Elias Awad escreveu o livro... Tem 40 biografias aí. Mas dele eu li a biografia do Mário Gazin, que é bem interessante, do varejo. Acho muito bacana. E ele também escreveu agora a biografia do Emílio Callas, né? Do Grupo Callas, que recentemente fui no lançamento, muito legal. Tem, agora de fora, cara... É que eu não tinha parado para pensar os livros. Eu vou adquirindo tanta coisa assim. Mentira. Teve um livro que é curtinho, muito bom, que é engraçado, né? Porque quando eu comprei o livro, eu achei que ia ser mais alguma coisa do lugar comum, tudo, mas é O Poder de Delegar. E esse livro é de uma simplicidade tamanha que passa uma ideia tão legal. Eu indiquei para uma série de pessoas que falei, olha, vale a pena ler esse livro porque conceitua mesmo o que é delegar e como isso ajuda. Porque acho que as pessoas não sabem delegar. Não é todo mundo que sabe. E eu tive muitos chefes que não sabiam delegar. E eu não tinha entendido aquilo, porque, sei lá, eu tenho meio uma lógica, eu sou muito literal. É uma grande dificuldade minha, eu sou literal mesmo, assim, tipo. E quando você vai delegar, você precisa explicar exatamente o que você quer fazer, o que você quer que a pessoa faça, como que você quer que faça, qual que é o poder que ela tem sobre aquilo de autonomia, quando ela vai tirar dúvida com você. E aquele livro mostrou isso. Eu falei, nossa, eu tinha que ter entregado para esses meus chefes antigos. Ia ter facilitado muito o meu trabalho. Provavelmente iam ter me demitido na hora que eu entregasse o livro, mas é um livro muito bom, assim. Eu gosto de livros simples, assim, também. E aí depois tem outros, né? Recentemente eu li, qual que foi o da editora Gente que eu li? Eu achei interessante o livro do Alfredo Soares, é um livro mais... É bacana, que fala da marca pessoal, assim, de vendas. Eu li também... Eu li um livro do Hidalberto Quevenato, que eu ainda não postei, que chama Cartas a um Jovem Administrador, se eu não me engano. O Hidalberto Quevenato, eu já li vários livros dele, e ele é um cara que conceitou muito bem a parte de administração, de recursos humanos e tanto mais. Ele é um cara, para quem não conhece na área, ele é bem conhecido, assim. Eu não sei se é o pai da administração no Brasil, mas ele é um cara assim, muito bom. Eu estava até comentando aqui com o Jorge, acho que vale comentar,
que geralmente a parte de agradecimento é uma que os autores colocam no livro, geralmente o cara só coloca uma lista de nomes para agradecer essas pessoas mesmo. Mas ele fez o agradecimento que me chamou tanto a atenção, que ele fala, olha, eu gostaria de agradecer a minha esposa, que eu sempre dedico os livros, porque só por meio dela eu consegui fazer o meu trabalho, ela que me proporcionou isso tudo, ela que confiou em mim e tudo mais, eu achei isso muito bonito. E ele fala da importância dos livros. Ele fala de como os livros ajudam ele a solucionar problemas. Porque quando você está com um problema ali, você não sabe como resolver, provavelmente aquilo está no livro. Eu aprendi isso com o Adalberto Cavenato e com meu pai também. O meu pai fala que nos livros ali você acha solução para tudo. Você tem que ler e estudar, né? Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Esse é o seu trabalho. Mas os livros dão a resposta de muita coisa. E eu acho que é um meio barato para você conseguir isso. Então, é um livro que me chamou muita atenção. Eu podia falar mais um monte de livro aqui, mas esses são os que mais me chamaram a atenção. Legal. E como é que você faz a curadoria, assim? De que livros que você vai ler, vai passar por esse processo aí do blog e tal? Você tem algum critério? Como é que é? Não. Eu sempre busco. Para postar no blog, eu sempre quero trazer livros diferentes, que são... Quando eu trago um livro muito diferente, é difícil o pessoal engajar, sinceramente. Mas eu acho que é porque ainda tem uma tarefa minha que eu preciso melhorar para entender o que de fato chama mais a atenção das pessoas. Eu aprendi mais ou menos a lógica ali dos livros que chamam, capa, etc. e dos assuntos, mas eu tento trazer alguma coisa diferente. Então eu tento falar, eu quero sair do lugar comum, não quero indicar só os livros que todo mundo indica. Eu quero trazer alguma coisa diferente ali. Então eu tento fazer isso. Mas para escolher o que eu vou ler, geralmente sei lá, tem um amigo meu que ele trabalha com distribuidora de energia. Eu queria entender o mercado de energia, vou ler alguma coisa sobre o tema. Porque aquilo vai me ajudar a entender melhor o meu amigo e o mercado dele, e vai me dar um conhecimento de uma área que eu sequer tinha pensado em olhar antes. Sei lá, teve uma época que eu trabalhei num escritório que era especializado na parte de energia fotovoltaica, né? Painel solar. Eu não fazia ideia, eu nem sabia o que era fotovoltaica. Fui entender o que era, fui ler algum livro sobre isso. Ou agora eu fui conversar com uma coordenadora de marketing de um escritório, fui fazer um benchmark, né? E daí ela me falou do método, nunca sei como fala, SEO, SEO. E eu fui entender o que era aquilo. Então eu comprei um livro que falava sobre aquilo, livro básico. E até, por exemplo, ou quando eu fui começar a entender sobre, e também eu estou lendo esse livro, que infelizmente ainda não tem no Brasil, mas eu acho que se for lançar, vai lançar logo talvez, que é sobre Business Development for Dummies, que é desenvolvimento de negócios para bobinhos, né? Sei lá como traduziria isso, e hoje no Brasil não estão usando isso na tradução, estão falando, sei lá, qualquer coisa para leigos. Então você vai ver estatística para leigos, não sei o que para leigos, então estou usando nesse, para não colocar for dummies, que acho que no Brasil não ia pegar bem. Mas eu vou no básico, eu começo pelo básico, eu quero entender alguma coisa, eu vou no básico, cara. Eu vou ler o livro mais assim, bobinho, mas para entender o conceito. Depois que eu começo a entender o conceito, aí eu vou nos outros. Mas eu também não só eu leio livro, como eu aprendo muito com podcast. A gente tem um conhecimento à nossa mão hoje, de uma maneira tão barata, eu acho que a gente tem que aproveitar isso, sabe? Então, é assim que eu vou fazendo a curadoria. De novo, alimentando minha curiosidade, né? Depois que eu entendi o que eu queria entender daquele tema, eu passo para o próximo. E nessa jornada, assim, qual foi o livro mais estranho, mais diferente? Não estou nem entrando no juízo se é bom ou não o livro, né? Mas assim, mais assim, fora do padrão você leu, assim? Olha, eu li vários, mas um livro que me chocou, e é um livro conhecido, mas eu fico arrepiado de lembrar. Eu nem assisti o filme, que é O Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Aquele livro me impactou. Eu terminei o livro, eu fiquei olhando para minha parede, era branca. O cara falava sobre o ensaio da cegueira, era como que as pessoas vissem algo branco, não vissem mais nada. Ele até falava que parecia um leite branco. E eu olhava para aquela parede branca, eu falava, caracas, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Você fala, choquei, cara. E o outro também que... Só comentar rápido, claro. Se você entrar o ensaio sobre a cegueira, bom, primeiro, ler Saramago, você tem que fazer uma mudança mental, assim, de como é que você interpreta parágrafo, pontuação, total. Tudo isso, né? Aí, se você entra no Amazon, acho que o mais engraçado é o pessoal reclamando que o livro tá com defeito. Pô, cara. Depois você pesquisa as críticas na Amazon. Mas é sério? É sério. Cara. Triste. Ai, cara. Mas desculpa, eu te interrompi aqui. Você ia falar sobre outro livro. Tem outro. É que, cara, você sabe que eu lembrei desse livro, na verdade, quando eu estava escutando a entrevista que você fez do César Bueno.
que ele fala do burnout, tudo. Uhum. E tem um livro que isso tem ficado na minha cabeça. Teve uma vez que eu estava conversando com uma empresária. Ela falou, Gabriel, duvido que tem um romance que fala sobre negócios ou sobre a vida pessoal de um profissional. Eu falei, cara, Metamorfose, do Kafka. Eu tenho certeza que aquele cara entrou em burnout e descreveu isso como você virar uma barata. Porque quando ele, no caso, ele não é uma barata, né? A gente não sabe o que é, mas tudo leva a crer que é uma barata que o cara vira. Metamorfose, né? E a metamorfose, a barata acho que também é um dos bichos que vira. Enfim, não sou o cara especialista em biologia para poder falar sobre isso. Mas sabe que quando eu escutei a resenha do livro, eu pensei que virava uma barata, uma baratinha assim, né? Não, uma E o cara vira uma barata, não é spoiler, porque sim, na claro, segunda página do livro, Deus, né? não, também ele vira uma barata gigante, né? Ele vira uma barata, né? Então, e qual que é a preocupação dele? Como que eu vou lidar com o meu trabalho? Como meu chefe vai saber que eu que não vou conseguir fazer aquilo? Então, a preocupação dele é com o trabalho, não o fato de ter virado uma barata. Cara, isso é o burnout, cara. O burnout, assim, tipo, uma metáfora sensacional. E naquela época eu nem sei se tinha, mas pra mim, ao meu ver, eu sempre penso em burnout quando eu vejo o livro Metamorfose, cara. E a família toda dependia muito dele, Total, né? ele não tava pensando que ele virou uma barata, como eu vou lidar com os meus problemas? Ele não pensou em como eu vou não ser mais uma barata, né? Então, cara, e quantas vezes, quantos profissionais vocês não viram que passaram por isso, né? Eu falo, cara, isso que é a beleza dos clássicos, né? Os clássicos, não importa quantas vezes você lê, sempre vai ter um significado diferente, vai fazer você refletir, né? Por isso que, eu lembro, isso daí foi o Pondé que me ensinou nas aulas, e ele explicando do Shakespeare, né? Por que Shakespeare o que é o clássico, né? A explicação do Pondé é 1 zilhão de vezes melhores, mas ao meu ver, são os temas clássicos, né? A inveja, os ciúmes, a raiva. Os livros que tratam sobre isso entendem a essência humana, né? Entender talvez seja uma palavra muito forte, acho que ninguém nunca vai entender de fato, né? Acho que a gente só entende alguma coisa quando a gente morre, né? Que é ideal e tudo mais. Mas, sei lá, quando você vê Otelo, vê Hamlet ou a Metamorfose do Kafka, são clássicos porque qualquer tempo que você lê, aquilo não vai ter morrido a ideia, né? Agora, muitos livros de negócio vão morrer, porque as teorias não ficam para sempre, você vai entender a lógica, né? Mas sei lá, você lê A Riqueza... Cara, eu nunca achei que eu fosse ler, mas eu conto para as pessoas que eu li A Riqueza das Nações do Adam Smith, demorei 1 ano e pouco para ler. Mas, de novo, você vê aquele negócio da padronização das coisas e você entende de onde veio o pensamento, aquilo é um clássico, né? Então, às vezes eu acho que sabe, eu vou passar uma dica aqui, Jorge. Eu acho que as pessoas deixam de fazer isso muitas vezes. Vai na fonte, cara. Quando você pega um livro que você gostou, legal, vê a bibliografia que o cara colocou, vê de onde ele tirou essas ideias. Porque isso vai te dar muito mais conteúdo, você entendeu a fonte de fato do cara, não só uma repetição de um resuminho que a pessoa fez. Não estou tirando mérito disso, porque é muito bom ver resumos. Mas se você vai no clássico, você vai poder pensar naquilo. Eu acho que falta as pessoas fazerem isso um pouco. Falando nisso de na fonte, você comentou Shakespeare, né? Tem um conto do Asimov que ele é um professor de física e tal, tá num jantar desses com os catedráticos e aí ele está conversando com um professor de literatura e ele comenta que ele construiu uma máquina do tempo que conseguia trazer as pessoas do passado para o presente, mas depois ele desistiu de usar a máquina, falou que foi muito traumático. Aí o cara que é o professor de literatura, ele é especialista em Shakespeare, né? É especialista em Shakespeare, só dá aula sobre Shakespeare e tal. Falou, poxa, que pena, você podia ter trazido o Shakespeare pra gente conversar e tal. Aí ele falou assim, por isso que eu trouxe ele, né? Trouxe e tal, não sei o quê. Não, eu trouxe e inscrevi ele no teu curso, porque ele queria ver como é que era o curso sobre Shakespeare e tal, e não sei o quê. E aí o que aconteceu? Não, ele foi reprovado. Nossa, cara. E que é bem isso, né? Cara. Não, é muito isso, né? Isaac, eu li... Eu fico, de novo, minha curiosidade, né? Eu assisti o filme Eu, Robô primeiro, antes de ler o livro Eu, Robô, né? E aí você vê essas coisas da inteligência artificial e você vê o que o Isaac Asimov falava e fala, pô, cara, esse cara já estava entendendo isso aqui muito antes da gente, né? E é isso que é bonito da literatura, né? Ou dos livros em geral, assim. Você fala, cara, olha... Eu sou maravilhado.
Sensacional. Gabriel, aproveitando aqui, assim, Claro. quem quiser te procurar, entrar em contato com você, como é que faz? Bom, eu tenho. Meu sobrenome é um pouco complicado, tá, gente? Mas tem o meu LinkedIn, que é o Gabriel Sharaf Bidini. Acho que não sei se vai estar no corpo do podcast depois, Uhum. mas fiquem à vontade para me contactar por lá. E também tem o meu Instagram literário, que é o @lesse.livro, lesse.livro, lá no Instagram. Fiquem à vontade para me entrar em contato comigo. Podem mandar mensagem, fica à vontade. Críticas, sugestões. E se alguém que Todos bem-vindos. tiver livro de negócio, quiser mandar para você, como é que Pode faz? mandar para mim também nos mesmos contatos. Ali eu converso numa boa e tal. E aí a gente vê. Mas pode mandar para mim que eu vou ler numa boa e ali eu passo o meu contato tudo para encaminhar. Será um prazer. Muito bom, sensacional. Então, Boa. aqui, Direito, Networking, 3 livros por semana. Estamos aqui, esse papo sensacional aqui com o Gabriel. Muito obrigado, cara. Imagina, obrigado eu, Jorge. Prazer estar aqui com você, cara.